Se você acredita nele, se você... Sim, e assim, da forma que você quiser. Não tem essa história de imposição. Chame Deus assim. Deus pode ser chamado do que você se sentir mais confortável, amorosamente, dentro do amor incondicional, respeitosamente, né? Ali dentro da verdade, daquele respeito. Nossa, agora eu falando dele, então eu vou só falar uma coisa que a forma com que eu me conecto a Deus hoje, que eu conheço Deus, é extremamente amorosa. Sabe, aquele pai, Deus Pai e Mãe, né? Que ele só quer para você as melhores coisas, sabe? Alegria, felicidade, satisfação de todas as suas necessidades, abundância e prosperidade em todos os aspectos de tua vida. É tudo isso que ele quer e mais, sabe? Tudo isso. Então, aí não existe julgamento, não existe aquela coisa do castigo, sabe? Não existe nada disso. Então, esse é o Deus. É esse aí. É esse que eu sirvo. É esse Deus. É esse Deus que tem permissão e eu me dou para ele. É isso, tá? Então. Bom, então o que acontece? Aí passando por todo esse processo, eu tive ajuda espiritual, né? Nos lugares onde eu fui, onde eu frequentei e tal. E depois disso, eu passei por uns baques assim, nossa, que parecia que, sei lá, era muito intenso, muitas coisas. Além de eu estar em um outro processo que eu vim descobrir depois que estava doente, bem doente, né, de algumas coisas, enfim, né, que eu precisei passar por cirurgia e tal. Ai, e não entendia também porque eu estava tão mal, tão fraca, tão além da depressão, da sinusite, rinite, cara, fiz cirurgia de septo, porque eu tinha dores intensas, loucuras, né, de dor de cabeça, enfim, era muito doido mesmo, era um processo muito maluco, né, enfim, era intenso. Mas, voltando, então eu estava passando por uma outra situação e foi pesada, foi muito pesada, foi punk, como se diz, diria um amigo, né, que já se foi, um amigo muito bacana, enfim, mas ele, muito amor. Então eu passei por esse baque todo, eu já estava muito tempo tomando medicação, muito tempo mesmo, né? E estava buscando outras coisas e tal, meditando, estava procurando meditar, já tinha outros conhecimentos e tal. Aí eu cheguei assim, nossa, um sofrimento, um negócio, umas coisas, e aí eu falei assim, eu vou conversar com o meu psiquiatra. Peraí, esse remédio não era para segurar isso? Não era para me deixar mais, não entrar tanto nisso, nessas emoções, passar por tanta, né? Aí eu fui conversar com o meu psiquiatra, contei toda a situação para ele, o que estava acontecendo e não sei o quê. Aí eu falei para ele, olha, eu quero tirar. Aí ele falou assim, não, mas você, não sei o quê, é uma forte candidata a ter que voltar, a ter que ficar tomando medicação antidepressiva. Aí eu falei assim, não. Vamos começar o processo porque eu quero tirar. Eu já passei por tudo isso. Eu já passei por toda essa situação que eu já lhe contei. E eu estou aqui. Então, vamos começar o processo de retirar. E quando foi o... Tá, ele meio relutante e tal, né? Não, hoje eu não uso, gente. Hoje eu não uso nenhum medicamento para depressão, antidepressivo e tudo mais, né? Faço algumas outras coisas, limpo muito a minha linha do tempo, né? A minha alma, faço muita limpeza mesmo, porque eu faço, trabalho com isso e eu faço, então eu faço bastante. Então, quando vem uma coisa muito assim, que eu sei que tem algo ligado que eu preciso limpar, e aí eu faço isso com os anjos, com os arcanjos, eu faço. Ok. Então começou o processo da retirada, veja que
Primeiro eu passei por todo esse processo, tá? Não tomei uma decisão assim de um momento para o outro, sem pensar, sem avaliar. Não, foram muitos anos tratando, eu passei por acompanhamento psicológico, psiquiatra, tá? E chegou naquele momento lá que eu falei assim, ok, né? Passei por tudo isso, foi de arrepiar, assim, as coisas, foram muito intensas. E eu suportei aquela carga ali, mas eu, eu sabia que podia. Eu confiava que eu podia. Eu acreditei que eu podia. E foi isso. Então começou o processo. Começar a tirar uma medicação não é fácil, tem que ir aos poucos, com orientação médica. Eles falam de desmame, né? De ir aos poucos tirando para que o seu organismo vá acostumando. E esse processo é dolorido, às vezes é intenso, sabe? Porque aí você vai lidando sua mente, vai se acostumando e é um tanto intenso, vou dizer assim, não é fácil. Então, quando a minha família às vezes falava, alguns dos meus familiares, né? Queridos, né? Sim, queridos mesmo, que tem um lá que é mais velho, que ele falava assim: eu quero a minha irmã de antes. Eu falava assim pra ele: não vai ter, tá? Não é a de antes, é essa aqui que tá como fala, se voltando a ser a antiga, vamos dizer, antes do processo depressivo, que tá recuperando tudo isso. É essa Valéria, tá? E crescer. Mas era engraçado e ao mesmo tempo difícil de lidar, mas eu sabia que eu podia, então eu continuei. Eu meditava muito. Ah, meditava, sim, sim. Orava muito, pedia muita força e ia. E fui indo. Então, nossa, tinha as pessoas em volta. Ah, você volta a tomar medicação e tal, não sei o quê. Eu falava, não. Eu passei por muitas coisas já. Eu já suportei um monte de coisa. Esse medicamento não segurou nada. Eu senti. Segurou, fez o trabalho dele, beleza, gratidão por isso. Naquela época eu falava só assim, obrigado. Certo, ok, beleza. Aí hoje eu falo muito gratidão, né? Então. Aí eu falava, não, obrigada, obrigada. Eu vou continuar tirando a medicação. Então eu tive que enfrentar ali, né? E continuei. E tirei. Tirei a medicação. Quanto tempo faz isso? Talvez uns 3 ou 4 anos, né? Talvez uns 3 ou 4 anos. Teve alguns momentos que eu fiquei assim, caramba, nossa, eu vou ter que voltar a tomar medicação. E aí eu fui orando, fui buscando e meditava mais. Foram alguns outros, sabe? Algumas outras situações bem intensas que não me cabe falar, porque envolve outras pessoas e eu não posso expor a vida de ninguém assim. E aí, mas era muito difícil de lidar, porque eu estava lidando com a minha, vamos dizer, a minha não, né? Vamos dizer, a doença que eu tinha, que eu estava passando, que eu não entendia direito ainda, não sabia, não tinha chegado naquele diagnóstico para entender o que era que estava acontecendo. Mas aí eu estava fraca, totalmente fraca mesmo. Era fraca mesmo, fraca mesmo. Quase eu cheguei num ponto de sentar na ponta do sofá. ah, e aí a minha intenção era levantar, fazer alguma coisa, mesmo alguma tarefa em casa. Não tinha forças. Era levantava do sofá, sentava do outro lado e deitava. Tava entrando em uma anemia profunda, porque eu tava com um problema, né? As vitaminas, falta de vitamina B12, né, que mantém todo o controle, ajuda com vários processos e tudo mais. E ferro, ferro, né, enfim, e outras vitaminas, e ainda tava com problema estomacal. Aí eu falei, caramba! Aí quando eu comecei a apanhar, né, toda essa situação, quando eu podia eu ria da situação, porque eu sou meio assim, gente, se não achar que eu tô debochando alguma coisa, mas, cara,
Sempre que tiver a oportunidade de rir com alguém, ria com alguém. Não de alguém, mas com alguém. Ou ache graça das pequenas coisas, porque isso fortalece demais, sabe? Isso é pura energia, é fantástico. Eita. Bom, agora sim, né? Agora sim. Então, onde que eu parei?